Tá, Ana Rosa, depois a Silvia. Vamos lá. Ana Rosa, pode ligar o seu microfone e fazer a pergunta. Oi, gente. Oi, Mariano. Parabéns. Excelente a sua palestra. A gente já tinha começado a conversar desse modelo lá no SBI, né? Então, eu estava bastante curiosa para ver. Eu li o artigo, você já tinha passado para mim alguma coisa daquele link do Facebook. É, na sua fala e no seu modelo, quando você coloca lá o que você considera que é digamos assim, o grau para mostrar ou para justificar que a sua pesquisa é científica, né? Você está centrando nas pessoas, você olha a pessoa e eu vi nas suas instanciações que as suas conjecturas comportamentais todas se baseiam, as perguntas que vocês se fazem são sempre pensar, a pessoa é o centro, né? É, e se eu não sei se precisa ser a pessoa, ou pode ser, por exemplo, uma organização, ou pode ser. Precisa ser individualizado isso daí? Ana Rosa, essa pergunta é muito boa, Ana Rosa. Não, não precisa ser sobre pessoas. Com o tempo, eu fui percebendo que se eu falo desta maneira, as pessoas levam um susto maior e entendem mais rapidamente o que eu quero. E aí eu forço as pessoas a tentarem colocar dessa maneira. As pessoas pensam assim, desejam assim, fazem assim. Mas, no fundo, o que a gente quer é produzir conhecimento sobre o mundo. E o mundo, ele não tem só pessoas, você também pode pensar em termos de organização. Então, ele não é, o que não é uma conjectura comportamental ou organizacional sobre o mundo, é sobre tecnologia. Então, o que não pode aparecer aqui são conjecturas técnicas, né? Mas sim, poderia ser uma questão sobre organização, sim. Não é necessariamente sobre pessoas. Eu coloco dessa maneira porque a gente também pode entender das organizações, a partir de comportamentos humanos. Então, eu percebi que para o nosso grupo de pesquisa ficou mais claro, não só para o grupo de pesquisa, né, lá na Unirio, com os alunos que eu venho trabalhando, eu venho percebendo que essa maneira era mais radical e ela era mais fácil das pessoas entenderem o que está realmente pegando é, nas pesquisas, para que a gente reconheça como pesquisa científica. Se você for olhar para alguns outros autores, deixa eu ver aqui o slide, qual é o. Aqui, ó, eu gosto muito de voltar sempre, quando vocês colocam umas questões assim tão fundamentais, eu gosto de voltar no Hegel, não, perdão, no Simon. O que a gente precisa é produzir conhecimento sobre o mundo em que o mundo natural, seja da natureza, de fato, seja da sociedade como um todo, seja do ser humano, como eles aprendem, se relacionam e tal. Mas as organizações fazem parte desse universo aqui social que a gente quer produzir conhecimento em termos científicos. Não sei se eu te respondi. Deixa eu pular para outra figura, Ana Rosa, Respondeu porque sim. aqui o Hevner, ele já é mais enfático. Tem que ser de comportamento, ciência comportamental. Mas o próprio Hevner faz muita pesquisa em termos de organizações. Então, assim, essa palavra ajuda as pessoas a entenderem, mas realmente você pode pensar em termos de organização. O que você não pode é achar que, se eu fizer tal algoritmo, isso vai ser mais rápido. Isso é tecnologia, isso não é comportamento humano. Perfeito, Mariana, obrigada. Parabéns. Eu que agradeço o prestígio de você estar aqui conosco, Ana Rosa. Imagina, querido, imagina que eu ia faltar. Bom, queria passar a palavra agora para a próxima pessoa a perguntar, a professora Silvia Dota, da UFABC. Boa tarde, Mariano, muito obrigada pela sua
pelo seu webinário, por ter aceitado aí o convite do professor Edson. Edson, obrigada por nos convidar, trazer tanta gente aqui na nossa sala. Foi muito bom, né? Bom, como eu li o artigo e a gente teve alguns problemas aqui da conexão, eu vou te fazer uma pergunta, Mariano, duas perguntas, na verdade, que você deve ter falado aqui, mas por conta dos cortes eu acho que eu perdi alguma coisa. Então, eu vou trazer a pergunta a partir da leitura que eu fiz no artigo que o Edson disponibilizou para a gente, né? Então, a primeira pergunta, ela está relacionada, você faz uma pergunta no seu texto, logo no começo, no primeiro item lá, você pergunta assim: se você fosse realizar uma pesquisa científica envolvendo o projeto de um instrumento musical inédito que propicie novas formas de ensinar e aprender conceitos musicais no ensino fundamental, que método de pesquisa científica usaria? Bom, de cara, eu respondi pesquisa-ação, né? Que você depois vai citar rapidamente ali no quadro de comparação de diferentes paradigmas, né? E no final, na sua conclusão, você apresenta uma diferença da pesquisação com a DSR, dizendo que a pesquisação que a DSR tem foco no artefato e a pesquisação tem foco no processo, né? Eu não vou descer lá agora para algo assim, né? Então, eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso, porque como você fala pouco da pesquisação e eu encontrei muitas convergências, eu queria que você falasse um pouquinho das convergências e divergências. E se o Edson permitir uma segunda pergunta, aí eu faço depois. Tá bom, vamos em cima dessa. Silvia, você está vendo um slide em que eu projeto as perspectivas epistemológicas? Estou vendo. Esse, inclusive, é o quadro que tem lá no seu artigo, né? É o mesmo quadro. Isso, ele vem de um artigo do... Na verdade, esse quadro vem do... Eu não sei nem pronunciar o nome dele. Vaishnavi, sei lá. Esse quadro... Deixa eu explicar de outro modo, Silvia. A Denise é uma pesquisadora do nosso grupo. A Denise Filipe... Denise, você ainda está por aqui? A Denise ainda está por aqui? Deixa eu ver. Tá, a Denise ainda está por aqui. Ela fez uma tese de doutorado em pesquisação, usando a abordagem da pesquisação. Então, quando a gente foi orientar o Tiago, que foi esse da camisa, piano, desses tapetes musicais que a gente relatou nesse artigo, e a Denise escreveu esse artigo conosco, nós discutimos muito a diferença e as semelhanças e as diferenças entre essas duas abordagens. De início, ela olhava como sendo a mesma coisa, mas não é só uma forma diferente de falar a mesma coisa, e a gente teve que realmente se aprofundar nessa discussão. Então, Silvia, tem um artigo específico sobre isso, que eu acho até que a gente deve ter citado nesse artigo, mas eu já não tenho mais certeza, que discute as semelhanças e as diferenças entre essas duas abordagens. Eu quero começar dizendo que são duas abordagens que projetam soluções para problemas. Então, nesse sentido, as duas abordagens são projetivas. Elas querem modificar a realidade e não apenas descrever, seja de maneira objetiva ou subjetiva, mas ela quer projetar uma realidade diferente. Então, nós temos pesquisa e intervenção, pesquisa-ação e design science research, todas elas com essa pegada de transformar a nossa realidade, que inclusive é a pegada que eu, como pesquisador, optei na minha carreira. Eu não me conformo em apenas descrever o que está acontecendo no nosso país, como é que está os rumos que a educação estão tomando. Eu quero realmente interferir e tentar transformar essa realidade. É um compromisso ético que eu assumi como pesquisador. Então, as pesquisas, tanto design science research como de pesquisação, têm essa pegada de tentar transformar as coisas. Então, elas são realmente muito parecidas, porque elas têm o mesmo
esse duplo objetivo de desenvolver alguma coisa, uma solução, e também fazer uma pesquisa científica junto. Então, a própria pesquisação também se declara com esse duplo objetivo, né, de intervenção e de pesquisa. O que diferencia essas coisas? Então, assim, elas são irmãs, né? Tanto que eu coloco elas duas na mesma coluna da pragmática, da perspectiva projetiva. Mas o que diferencia essas duas é que é o foco. Em Design Science Research, o foco não é necessariamente resolver um problema numa determinada comunidade, num determinado grupo, como é a pegada da pesquisação. A pesquisação, o foco é resolver o problema. Tanto que há pessoas que confundem pesquisação com consultoria, né? Então, é uma maneira de você fazer... Mas, assim, claro que essas coisas não são iguais. Mas o principal objetivo da pesquisação é resolver o problema. Já o principal objetivo de design, da abordagem de Design Science Research é resolver um artefato, claro que tendo um contexto, uma situação problemática para ser resolvida, mas o foco nem é efetivamente resolver aquele problema, e sim um artefato, para outros contextos, inclusive. Então, assim, são irmãs, mas o foco é diferente. Então, o tempo todo, a pesquisação faz aqueles ciclos, né, de projetar, aplicar, observar e refletir, para você tentar ver se aquele problema, naquele contexto, daquela comunidade foi resolvido. Esses ciclos também acontecem, mas não é exatamente para o problema, e sim pensando no artefato. E por que aquele artefato tem a potência de resolver o problema? Então, elas são parecidas, mas o enfoque, o objetivo principal delas é um pouco diferente. Mas, Silvia, se você quiser ler um artigo específico da comparação entre as duas, você tem alguns artigos sobre isso. Se eu não tiver citado nesse texto, eu posso te passar um link depois. Você pode me escrever um e-mail e eu te respondo. Eu vou agradecer muito, porque ainda assim, né, porque como na pesquisação a gente também acaba produzindo artefatos que vão fazer intervenções, bom, não quero me alongar na discussão aqui, mas eu acho que é interessante a gente conseguir fazer essa distinção, né? E encontrar os pontos de convergência e divergência, acho bacana. Edson, posso fazer só mais uma pergunta? Pode, mais uma. Obrigada. A outra pergunta, ela está relacionada. Eu vou aqui, como eu estou com a referência do seu artigo, naquele quadro onde você mostra, né, o conhecimento sobre o problema, o estado da técnica, o quadro teórico, para falar aqui. O conhecimento pelo problema fundamenta o problema em contexto. O estado da técnica fundamenta o artefato. E o quadro teórico fundamenta as conjecturas comportamentais. A minha pergunta... Só para a gente poder ver a mesma coisa que você está falando. Acho que esse slide aqui... Esse acho que já ajuda, Esse ajuda. A minha pergunta é assim, você não acha que o conhecer o problema e o contexto é um ponto de vista de interpretação e, portanto, também vem do quadro teórico? Quer dizer, a maneira como eu interpreto um problema está embasada em um determinado ponto de vista teórico? Eu entendi essa pergunta. Eu acho que ele pode estar ancorado em quadros teóricos, mas ele pode simplesmente, você vê que eu nem usei a palavra literatura aqui, porque às vezes é um conhecimento que você vivencia, que você conhece, você sabe, e aí você pode caracterizar aquele problema, produzir conhecimento sobre aquele problema sem que as pessoas tenham teorizado ainda sobre ele. Então, não necessariamente você tem literatura sobre ele. É claro que tem que fazer uma revisão de literatura para ver se tem ou não tem conhecimento. E o problema em si não é teoria, né? Problema é alguma coisa que esteja funcionando ruim. Mas por que está funcionando ruim? Aí a gente começa a produzir mais conhecimento científico sobre aquele problema. Então, assim, o conhecimento sobre o problema,
e sobre o contexto, que às vezes também a gente não pode ignorar o contexto em que o problema acontece, porque tem muito conhecimento e uma relação. As pesquisas são contextualizadas. Em Design Science Research, a gente não vai para o laboratório fazer pesquisas descontextualizadas. Então, aquele problema acontece num dado contexto, e essas duas coisas são importantes a gente dizer e caracterizar. Talvez você tenha, sim, teorias para explicar por que aquele problema acontece. Mas eu separo essas duas coisas para falar que as teorias que nós estamos, que a gente precisa fazer a revisão, é aquelas que fundamentam as suas conjecturas teóricas. Agora, o seu quadro de teoria, de fato, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Você tem quadro epistemológico, metodológico e estado da técnica. Então, é claro que aqui também pode ter teoria, como aqui também. O que o diferencia é se você denuncia, por exemplo, que você acha que... No meu grupo investiga o bate-papo, né? Então, a gente tem um problema, por exemplo, da sobrecarga de mensagens. Muitas mensagens são enviadas no bate-papo. E aí as pessoas não conseguem sequer ler aquilo tudo. Então, esse é um problema que a gente consegue caracterizar, a gente consegue medir. E não necessariamente a gente tem muita literatura sobre isso. Mas a gente tem muita literatura sobre sobrecarga de informação, sobre linguística. Então, isso, a gente vai fazer conjecturas sobre como as pessoas leem, escrevem e digitam e participam de uma sessão. Essas conjecturas precisam, sim, estar fundamentadas na sua teoria, porque é a maneira de você explicar por que você vai fazer aquele artefato tentando resolver o problema. Então, o que eu estou tentando explicar aqui, Silvia, é que para os alunos que querem fazer pesquisas em Design Science Research, eles precisam fazer revisão de literatura em cima das conjecturas teóricas, em cima do artefato, em cima do problema em contexto e em cima da pesquisa empírica que ele vai fazer. É para isso que eu separo didaticamente esses 4 literaturas que precisam ser feitas. Eu acho que talvez o slide de literatura... Deixa eu mostrar vou voltar 2 slides, né? Hoje em dia, pelo menos no campo da educação, quando eles falam em epistemologia, metodologia, teoria. Essa tríade vem junta, indissociável, de tal maneira que a sua teoria, a sua perspectiva metodológica tem que estar alinhada com a sua abordagem metodológica e com a sua teoria, sem sequer dissociar essas duas coisas. Hoje em dia, para mim é um pouco avançado isso, mas eles não separam. Na minha cabeça é separado, tá? Mas eles exigem que essas 3 coisas estejam muito bem alinhadas. Então, você não pode se fundamentar numa determinada teoria que contradiga a sua visão de mundo, de produção de conhecimento. Então, algumas áreas já associam essas 3 coisas, já colocam essas 3 coisas aqui de maneira indissociável. Eu separo, porque didaticamente eu vejo muitas pessoas fazendo apenas isso daqui e esquecendo de dar conta dessas outras revisões. Bacana, obrigada, Mariano. Espero que tenha novas oportunidades debatendo com você. Muito obrigada. Ótimo, obrigado. Bom, próximo, nós temos mais 2 inscritos para perguntar, o Lucas e depois o Flávio Rorita. Lucas, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Me escutam? Sim, eu estou te escutando, Lucas. Boa tarde, professor Mariano. Eu sou o Lucas, aluno do Edson Pimenta, na FBC de mestrado. Obrigado pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida aqui no seguinte. A gente está falando de pesquisar por meio de artefatos computacionais. Então, de um lado, a gente tem as hipóteses que a gente assume sobre um contexto que a gente está problematizando, que é atuar em cima. E do outro lado, a gente tem as hipóteses sobre o artefato que a gente pretende usar dentro desse contexto, dentro desse problema. Como que a gente posiciona, por exemplo, o objetivo principal da nossa pesquisa em relação a isso? Esse objetivo ele tem que ser único e englobar essas duas hipóteses, esses 2
problemas que a gente está tratando em paralelo, ou a gente separa isso em duas coisas diferentes? Então, minha pergunta é essa, não sei, depois, se tiver tempo, quiser, posso estender para algum professor que quiser comentar também. Obrigado. Mariano, você tá aí? Ah, caramba. Oi, Eu fiz voltou. 5 minutos de discurso com o microfone fechado, Ah, Edson. foi mesmo, foi. Então, pode repetir 5 minutos de discurso. Então, Lucas, obrigado pela pergunta. E eu vou te falar o seguinte: a maneira que eu respondo isso para quem eu oriento, conversa e pesquiso junto. Para mim, fazer pesquisa sempre tem um tipo de objetivo. Pesquisa científica, né? Porque tem outros tipos de pesquisa, mas a pesquisa científica precisa necessariamente ter como objetivo a produção de conhecimento. E aí, no ramo da área de computação, é um tipo de conhecimento que possibilite o desenvolvimento tecnológico. Então, assim, todos os alunos que eu oriento para que escrevam. O objetivo da presente pesquisa é produzir conhecimento para tal coisa. Então, sim, eu reconheço que o objetivo precisa ser único, e não é um objetivo tecnológico, é um objetivo científico, de produzir ciência sobre o mundo, compreensão sobre o mundo. O conhecimento tecnológico, ele é um meio para a gente produzir esse conhecimento. Então, deixa eu voltar naquele slide, deixa eu ver o número aqui. Por exemplo, 3. Lucas, você está vendo o slide? É porque eu ainda não estou vendo o slide. Vejo Está sim. escrito pesquisa em computação? Sim. Então, em pesquisas de computação, às vezes eu vejo enunciarem o objetivo de uma pesquisa algo como: o objetivo da pesquisa é produzir um algoritmo 5%, que detecte com 5% com mais precisão, com 5% menos erro, chegue numa taxa tal. Isso, para mim, não é objetivo de pesquisa científica. Isso, para mim, é objetivo de desenvolvimento tecnológico. Então, quando a gente fala em pesquisar os artefatos, isso, para mim, não é científico. Ele começa a se tornar científico quando a gente pesquisa com os artefatos, mas, principalmente, quando a gente pesquisa por meio dos artefatos. Então, quem são esses humanos quando eles usam os artefatos? Então, a gente precisa produzir a ciência sobre o mundo, e um dos meios para a gente produzir a ciência do mundo é por meio do uso de artefatos. A gente entende melhor o mundo que a gente vive, que é o mundo artificial, quando as pessoas estão usando aquelas coisas. Elas passam a ter comportamentos alterados, por exemplo. E aí a gente está produzindo a ciência sobre nós humanos, ou sobre organizações, como a Ana Rosa lembrou, sobre a sociedade como um todo. Então, sim, o objetivo, eu oriento para que ele seja único e que ele seja um objetivo de produção de conhecimento científico e não tecnológico. Entendi, professor. Muito obrigado. Eu fico satisfeito com a resposta, mas era a resposta que eu podia te dar. Não, sim. Esclareceu bastante. Obrigado. Bom, ele não escreveu o objetivo do trabalho dele ainda, então ele vai pensar bastante sobre essa sua resposta. Passa a palavra para o Flávio Rorita, da UFBC, professor da UFBC. Bom, boa tarde para todo mundo. Mariana, me escutando? Estou te escutando, Flávio. Prazer em revê-lo. Revê-lo não, né? Escutar você novamente. Igualmente. Bom, primeiramente, colocar que sempre que eu assisto essa palestra sua, eu acho muito, muito legal, né? Acho que sempre coisas novas acabam sobressaindo assim aos olhos, né? Como você sabe, a gente tem aplicado um tempo já DCR,
E eu sempre acho muito legal revisitar vários seus trabalhos, até para implementar com os meus próprios alunos também, né? Parabenizo aí pelo artigo, né? Acabei dando uma olhada rapidão no artigo lá, esse aqui está escrito em inglês agora, achei muito legal, muitas coisas interessantes, né? E pode ter certeza que eu vou citar você aí em vários dos nossos projetos, né? A minha pergunta vai mais no sentido, talvez naquele slide que você mostra o modelo do Pfeffers e em comparação com o seu, você poderia colocar nele? Sim, eu vou pôr. Eu só estou olhando, caçando aqui o número do slide para poder Acho que é o saltar para ele. 42. 41, eu acho. 41, né? 42, deixa eu tentar. 41. Não, é 42, você tem razão. Isso. Perfeito. Eu acho muito interessante essas diferenças entre essas avaliações, né? Positivista e interpretativista, né? Uma coisa que você falou, que eu acho que na verdade vai em linha com a minha pergunta, é que você colocou que a teoria ela acaba sendo um meio para liderar, para direcionar o desenvolvimento do artefato, né? E por isso que ela se torna positivista. Enquanto Não é isso não, Flávio. Pode então. Deixa eu terminar a pergunta e você coloca novamente. Então, assim, acho que no caso em confronto o seu, por ele ser um quadro teórico, talvez em paralelo ao estado da técnica, isso levaria a uma pesquisa mais interpretativista, né? A minha colocação era que no modelo do Pfeffers ele continua sendo positivista, concordo com isso, mas no seu caso eu não vejo ela como interpretativista, mas sim como positivista, porque ao passo que você está levantando os quadros teóricos, né, e tentando pensar em conjecturas comportamentais, isso está enviesando a forma com que você analisa o seu artefato e, consequentemente, o estado da arte. Então, você se torna um pouco mais positivista, né? Porque você tem esse quadro teórico como um background, né? Para você poder fazer análise. Inclusive, os critérios de verificação eles viriam por meio dessas conjecturas organizacionais, né? Também. É isso, não é? Tem alguma coisa aí interessante no que eu falei ou não? Então, concordo com algumas coisas que você falou, discordo de outras. Primeira comparação entre o modelo DSR e a metodologia DSR que é proposta por eles, né? O que a gente tentou usar. Primeiro, a gente tenta sempre partir do que já existe, né? No nosso grupo, a gente tentou usar a DSR Methodology. E a gente, depois que as pesquisas... Eu orientei, acho que uma ou duas dissertações assim, e depois que a dissertação foi defendida, eu fui percebendo algumas coisas que estavam faltando muito gravemente naquela pesquisa, que é o referencial teórico e a teorização a partir dos dados. E aí eu fui me questionar, mas por que esse aluno não teorizou em termos teóricos, comportamentais, na pesquisa dele? Eu voltei para o método de DSR Methodology e aí eu entendi, porque não existe uma das etapas, em nenhuma das etapas, o Pfeffers coloca a gente para olhar e cuidar do referencial teórico e da teorização a partir dos dados. Onde eu encontro a teoria na abordagem do Pfeffers é apenas a transição. Você tem um objetivo de solução e você desenvolve um artefato a partir do seu repertório teórico, sobre o seu conhecimento de mundo. Então, assim, é uma transição entre uma etapa e outra, não é uma etapa, nem antes de você, como aqui, né? Nós temos duas etapas para você... dois elementos para você cuidar e depois dois elementos para você cuidar sobre a teorização a partir dos seus dados empíricos. Então, repara que há um enfoque muito diferente para a teoria que a gente dá no nosso grupo. A gente dá uma importância para os aspectos teóricos muito maior do que essa galera em geral dá, mas muito maior do que o Pfeffers. O meu aluno defendeu seguindo a abordagem de DSR Methodology e, hora nenhuma, tratou direito
desta maneira que eu gostaria de ver na pesquisa, né? Então, assim, a questão da teoria que você colocou era isso que eu queria te falar. Do PEF, sim, o pessoal da computação, por causa da sua trajetória histórica de vir da matemática e depois se consolidar como uma área tecnológica, é uma área extremamente positivista. Então, assim, eu canso de ter artigos, como o nosso grupo só faz pesquisa interpretativa, canso de ter dificuldades de ter artigos aceitos, porque eles sequer são compreendidos como pesquisa científica. Então, Flávio, a gente teve muito cuidado de tentar criar um modelo que compatibilizasse o nosso modo de fazer pesquisa qualitativa, mas sem impor este modo qualitativo de fazer pesquisa para todos. Então, nós reconhecemos que tanto o Eringa, quanto o Hevner, quanto o grupo do PEFAS impõem esse modo de fazer pesquisa quantitativa e positivista. Então, a gente tem tentado fugir disso. Mas concordando com você, como a gente precisa de alguma maneira, resolver um problema, isso dá uma certa objetividade. O artefato tem que tentar resolver um problema. E, em geral, a gente olha para essas coisas de maneira objetiva, mas não é verdade que o nosso grupo pense assim. Então, esses critérios de aceitação, embora a gente use, se inspire em modelos como o TAN e o TAUT, que são modelos de aceitação, esses modelos são extremamente positivistas. Então, a gente não usa esses modelos, a gente não segue esses modelos e o modo de fazer a pesquisa com base no TAUT, no TAN e etc. A gente se inspira nesses construtos para poder fazer investigações qualitativas sobre usabilidade, sobre funcionalidade, mas sempre no viés do que a pessoa, quais são os sentidos que a pessoa atribui para aquele sistema, para aqueles procedimentos, os usos que ela faz, as apropriações. E assim, eu tento conjugar nessas pesquisas, quem faz pesquisa quantitativa vai falar de hipótese, nosso grupo não fala de hipótese. Então, talvez esse modelo, por estar conjugando os dois, tenha te levado a supor que a gente ainda está numa perspectiva positivista. Mas não é verdade. A gente tem fugido dessa perspectiva até mesmo para tentar se diferenciar do resto da comunidade. A gente vem tentando construir um modo de fazer pesquisas interpretativas na computação, pelo menos em sistemas de informação. Então, esse modelo não foi pensado, ele foi pensado para ser um contra-argumento para os positivistas. Ele não impõe uma maneira objetiva de entender a realidade. Apesar de ter o critério de verificação, ele é sim um critério objetivo. Precisa estar certo, e aí não tem jeito, você vai ter que dizer quando aquilo está certo e quando aquilo não, quando aquele artefato está funcionando e quando não está. Agora, a aceitação pode ser uma aceitação subjetiva, não necessariamente ter uma métrica, mas sim as pessoas acham tal coisa, as pessoas declararem que aquilo é melhor ou pior. Então, por que você achou que havia um cunho positivista nesse modelo? Não, basicamente porque tem, se você fizer uma comparação, por exemplo, com Ground Theory, né, e daí você vem baseado nos dados e de fato você não tem hipótese, você cria os códigos, né, os construtos a partir dos dados, e assim, a teoria entraria só no final. A gente aplicou recente a Ground Theory e bem seguindo os passos lá do Strauss e Corbin, e de fato, assim, a teoria ela vai entrar bem no final. Em contraponto, quando eu vejo um quadro teórico no modelo, já me dá a ideia de que isso vai embasar e vai enviesar, de alguma forma, o artefato. E daí você está falando de Eriks, não é positivismo interpretativo. Isso, mas assim, a forma com que você vai analisar, ela já vai te levar a implicitamente a gerar hipóteses. E pensar na forma como você vai analisar o problema, não vai? Então, eu não concordo com esse direcionamento que você está enxergando.
Primeiro, eu tenho que dizer que eu não concordo que Grounded Theory seja interpretativo. Para mim, codificação é análise de conteúdo, e análise de conteúdo é uma perspectiva extremamente positivista. Aliás, é o exemplo clássico que a gente fala, que é possível fazer pesquisa positivista mesmo sobre dados qualitativos. E a teoria fundamentada em dados é esta abordagem exemplar para a gente mostrar como é possível fazer pesquisas na perspectiva positivista, tentando objetificar as coisas. É diferente de quem faz, por exemplo, pesquisa sobre os processos de subjetivação humana, que aí não vai codificar os discursos, não vai partir para a interpretação, e não para a codificação, que é a análise de conteúdo. Então, o que é positivismo interpretativo? Ele tem muito a ver de como você entende a realidade. Mesmo que você use a teoria antes ou depois, o fato de você partir de uma referência... O que talvez você esteja falando é o seguinte: quando a gente parte, e aí agora tentando entender a sua visão partindo da teoria fundamentada em dados, né? Quando a gente parte de um quadro teórico, é muito comum a gente ficar procurando entender a realidade a partir dos construtos conceituais que aquela teoria te dá. Então, por exemplo, a Nilda Alves, que é uma pesquisadora no campo da educação, ela sugere a gente virar de ponta cabeça, que é um pouco o que a teoria fundamentada em dados procura fazer. Então eu não vou olhar para a teoria, vou para campo absolutamente livre de preconceitos e de construtos teóricos para tentar entender genuinamente o que está acontecendo ali. Então, a sua teorização a partir dos dados, ela, em tese, e eu não sei se eu concordo com o que eu vou falar, mas, em tese, ela não está sendo direcionada por construtos teóricos a priori. Então, são construtos teóricos emergentes dos dados, né? Então, essa é a pegada da teoria fundamentada em dados. Ela não parte de um quadro teórico. Isso. Então, mas repara que ela não está fazendo artefatos, né? Ela está tentando entender um determinado domínio. Quando você faz um artefato, necessariamente você pode não tornar aquilo explícito, mas você deixa de fazer isso daqui. É que eu acabo rabiscando para poder me ajudar a pensar. Quando você faz um artefato, você necessariamente assume algumas coisas. Isso que a gente chama de assumir algumas coisas, sobre como as pessoas se comportam, o que elas querem, como elas se relacionam, como elas se comunicam, etc., é o que a gente chama no Design Science Research de conjecturas. Não são hipóteses nem questões de pesquisa. Sim. Mas também não é as suas premissas. Porque premissas não se colocam em dúvida, as conjecturas se colocam. Então, assim, é diferente de teoria fundamentada em dados, porque, sim, para você pensar um artefato, você conjectura sobre o mundo, que senão você pode não tornar isso explícito, você pode fazer vista grossa para isso daqui e fazer mais um desenvolvimento tecnológico. Mas o fato de você ter uma teoria prévia não te faz ser positivista. É isso que eu estava tentando chegar no final das contas. Que talvez seja isso, eu não sei se é isso que você está assumindo, o fato... Sim, não, é exatamente isso. Muito boa explicação, acho que é bem... de fato, assim, quando eu vejo essa questão do quadro teórico, ela me leva a entender que você está se partindo de uma teoria, ou você está enviesando, talvez, o desenvolvimento do artefato com base nessa teoria. Mas, no seu caso, como você bem colocou, isso não acontece, né? E acho que é aí que parte... E acho que isso torna interessante essa metodologia, né? Assim, quando eu vou colocar meus alunos agora para fazer, eu vou ver por essa vertente também, pensando nesse detalhe, né? Eu sempre, quando vou tentar fazer o quadro teórico, né, ou sempre quando eu vou pensar em teorias para analisar, para me ajudar nas análises, no desenvolvimento do projeto, para me fornecer essas conjecturas comportamentais,
elas sempre acabam me direcionando para o desenvolvimento, né? Claro, claro. E acho que isso que é um grande problema, assim, que eu sempre encontro também em design Mas science. por que você acha que esse direcionamento é um problema, Flávio? Não acho que é um problema. Assim, na verdade, eu acho que ela, como você, novamente, como você bem colocou, isso tem que andar em paralelo, né? E ela vai te ajudar no futuro, talvez uma análise, etc. E pode ser falso. Aquilo não é uma premissa que você não coloca em dúvida. Você vai colocar em dúvida aquilo. Então, aquilo vai te... É um norteador. É diferente da teoria fundamentada em dados que você tenta... Eu acho impossível você ir a campo sem conjecturas teóricas. Eu acho impossível. Nós temos explicações nas nossas cabeças. A gente pode não mobilizá-las na pesquisa, não explicitá-las, mas a gente tem. Então, assim, a gente vive com explicações no mundo. A gente tenta... O ser humano é um bicho semiótico, vive tentando dar sentido para os signos e para as coisas que a gente vê. Então, isso é a base e a finalidade de uma pesquisa científica. A teoria fundamentada em dados é que nega isso aqui como base para tentar chegar numa finalidade teórica que não tenha muito viés de uma teoria pré-existente, que pode ser, por exemplo, preconceituosa. Mas isso pode ser feito tanto numa perspectiva positivista quanto interpretativa. E assim, a gente vai colocar sempre isso em dúvida, né, nas nossas pesquisas. Sim, não, como eu falei, né, a gente está colocando também bastante coisa nesse sentido, né, aplicando design science dentro do grupo e passo uns feedbacks aí também quando a gente tiver algumas coisas, né, acho que essa daí foi uma das que eu pensei quando a gente estava, durante as conversas com o Uber, né, que é esse confronto entre dessa parte teórica, enfim, é bem interessante. E, cara, agradeço aí novamente pela apresentação, sempre muito boa essas discussões, a gente sempre cresce bastante, né? E agora só para fazer um chabu, né? Espero que o Corona dê a possibilidade, mas o Havner me confirmou ontem que ele vai vir. E ele viria se tiver tudo certo, porque ele está com o objetivo bem forte de vir para o Brasil e conhecer o Brasil. Então, seria bem interessante ter as discussões, né, ver a visão dele nesse sentido. Acho bem positivo para o Brasil. Desculpa. Assim, e quando é que vai ser o SBSI? A gente mudou para dias 3 e 6 de novembro. Inclusive, é um chabu que vai ser na FBC. Estarei com vocês. Eu tô na Espanha nesse momento, mas em novembro já vou estar aí com vocês. Legal, perfeito. Está convidadíssimo. Vou amar, eu vou adorar conhecer o Havner. Agora, é um positivista, né? Eu não preciso concordar com ele para admirar o trabalho dele. Eu acho que o trabalho dele nos inspirou por muito tempo, influenciou a gente, o nosso grupo, por muito tempo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Sim. Flávio, a gente precisa construir uma edição especial de sistema de informação especificamente sobre Design Science Research. Já aproveita aqui que a gente está com 41 pessoas nos escutando para te provocar isso. Não, acho que eu já tinha até te mandado e-mail sobre isso, né? Mas agora com um pouco mais de tempo, acho que dá para pensar, talvez até aproveitando essa deixa que o Havner vai talvez deixar no SBSI, né? E eu acho que vai ser seria legal. Gancho. Então, combinado. A gente conversa mais no SBSI. Tá. Combinado. Bom, obrigado. Obrigado novamente aí pelo espaço, viu, Edson? Tá, obrigado. Parabéns pelo projeto, pela palestra também. Obrigado, Flávio, pela presença também, pela participação. Bom, o SBSI vai ser na UFBC, né? Então teremos a honra de receber esse pessoal aqui. Para encerrar, Mariana, eu queria me dar o direito de fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria que você fizesse um comentário a respeito de algo que eu acho que talvez assim,
que é uma das coisas mais bonitas do modelo de vocês e das coisas que eu acho que é mais complicado, que é a questão dos achados teóricos, né? Como vocês têm Uhum. resultados já de aplicação do modelo aí com os seus alunos, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que tem sido essa parte dos achados teóricos, né? Com a aplicação do modelo, porque me parece que essa é a parte mais complicada. Deixa eu colocar no nosso modelo direito. Então, Edson, eu vou concordar com você que esta é a parte que a gente, que o meu grupo e eu em particular, tenho muita dificuldade para fazer. Porque eu não tive uma formação acadêmica que me desse base, instrumentos metodológicos e teóricos e epistemológicos que me fizesse construir teorias a partir dos meus dados, ou seja, que me levasse a teorizar a partir dos meus dados. Eu sinceramente não sei como se faz isso. Eu vejo que há um mistério para mim nessa passagem aqui. Deixa eu desenhar de outra forma. Como é que eu saio? Ok, isso daqui eu acho fácil. Fazer questões, fazer perguntas sobre as nossas conjecturas teóricas. Será que elas são válidas? Tudo bem, isso aqui não é difícil de responder. Mas como é que eu saio desses dados empíricos e teorizo a partir desses dados? Eu tenho tentado acompanhar e seguir um pouco uma colega minha da educação, que é Edmeia, que ela trabalha com noções subsensoras, que são conceitos importantes que explicam um determinado conjunto de dados ou comportamento que você observou. Mas mesmo quando a gente tenta procurar essas noções subsensoras, ou quando você tem lá o código de teoria fundamentada em dados e você tenta olhar em alto nível para você gerar as teorias que explicam aqueles códigos que você criou, para mim é um certo mistério. Para mim há aí uma inteligência humana do pesquisador, é a hora que ele entra com a sua perspicácia, com a sua inteligência, para poder dar uma explicação plausível e linda que vá fazer as pessoas acharem que você descobriu ou conseguiu entender a realidade de uma perspectiva interessante. Você não pode falar coisas óbvias, porque senão aquilo não é um achado teórico digno de nota, né? Então, aí é um mistério para mim ainda. Eu não tenho uma resposta para te dar que seja diferente disso. Ele tem algumas maneiras de você buscar esses achados teóricos, mas a teorização é a parte mais que existe, é onde o nosso repertório de mundo e nossa inteligência é mais acionada. Ali é que a gente precisa mostrar que a gente tem um mérito acadêmico, um respaldo, uma capacidade de teorizar sobre o mundo. E sim, é a parte mais nobre, mais difícil de ser feita, e eu ainda não consigo encontrar uma maneira muito sistematizada de fazer isso. A teoria fundamentada em dados me dá algumas pistas, a Edmeia me dá outras, mas eu ainda não. Eu não sei se é isso que você gostaria de ouvir, Edson, mas Não, é isso que eu consigo te falar. tá. Não, na verdade eu não estava te pedindo uma resposta do como fazer isso, né? Mas era mais realmente até mesmo. Mas você acabou respondendo, porque eu queria sentir justamente essa questão das dificuldades justamente de aplicar essa parte do modelo, né? Quer dizer, então, mas assim, a impressão que eu tenho é que o modelo é assim mesmo, né? Você constrói um modelo para guiar, né? Mas me parece que o uso do modelo, o relato das dificuldades, dos resultados é que vão ajudar, inclusive, a refinar esse modelo. E eu acredito que quanto mais aplicação do modelo se tiver, mais talvez isso inspire as pessoas
a nos ensinar a encontrar os achados teóricos, porque principalmente se as pessoas que tiverem mais facilidade com a questão dos achados teóricos passarem também a utilizar o modelo. É exatamente isso, Edson. O que eu percebo é que isso aqui é uma coisa importantíssima da gente praticar, e eu não saber fazer isso com clareza me anuncia uma dificuldade que talvez nem seja da nossa área, porque a nossa área em geral nem olha para isso direito, né? Mas é uma dificuldade em geral da ciência. É muito difícil a gente ter uma maneira muito sistemática de fazer essas teorias. Claro que a gente tem abordagens de como construir teorias, sim, eu não estou negando isso, não. Eu reconheço que existe. Já orientei pesquisas de cunho absolutamente teóricos. Mas sempre passa por uma invenção, uma inteligência, e é difícil realmente. O que eu acho que é bacana você ter ressaltado esse aspecto é que esse modelo tem me ajudado a explicar para os aprendizes de pesquisador, de futuros pesquisadores, que isso daqui é uma coisa muito importante, que é com isso que a gente avança o conhecimento teórico, o conhecimento científico de fato. E eu vejo, no nosso próprio grupo de pesquisa tem se esforçado muito para fazer isso daqui, mas não é uma coisa trivial de ser feita. Mas esse modelo não deixa a gente se enganar. Esse modelo está falando, olha, por favor, procure avançar com o conhecimento científico. É para isso que a gente está pagando. Não estamos pagando, né? Essa é a nossa missão. É isso aí, acho que é isso mesmo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, Mariano, a sua gentileza, né, de nos brindar com o seu webinário, estando aí na Espanha, né, estamos todos vivendo esse momento. Eu sempre tinha falado para o meu grupo aqui a respeito do DSR, né, e nós temos o Flávio Rorita, que está aqui na universidade, que usa o modelo, mas a gente acaba interagindo muito pouco, né, com as próprias pessoas da casa, bem que o Flávio é um tanto quanto recente ainda, mas acho que, inclusive, este webinário também nos propicia a possibilidade de buscar uma maior aproximação com o grupo do Flávio, também que aplica o modelo, quer dizer, que aplica DSR, né, não necessariamente já o DSR Model. Os outros integrantes do grupo Intera também, os meus alunos, né, de modo que a gente possa, então, a partir desse webinário também a gente possa estudar mais isso e aplicar. Eu realmente pretendo que os meus alunos passem a aplicar o modelo para que a gente possa, inclusive, continuar conversando aí no decorrer do caminho. Queria agradecer a presença de todos também, que estão aqui, de todas as universidades, de todos os lugares do Brasil e do mundo. E, bom, quer fazer o encerramento, Mariano? Eu quero agradecer, Edson, muito pela oportunidade de conversar com o seu grupo de pesquisa, e pelo que eu entendi, tem outras pessoas que não são do seu grupo de pesquisa apenas, né? Tem várias perguntas aqui que eu não vou ter condições de responder. Estão perguntando se a teorização está relacionada com o pensamento abdutivo, por exemplo. Não está. O pensamento abdutivo está relacionado com o desenvolvimento de soluções, proposições criativas de soluções para o problema. O pensamento abdutivo entra aqui para você pensar no artefato, não para você teorizar. Aqui entram outros pensamentos, eu não sei nem dizer se também não entra o abdutivo, não sei te dizer. Mas essa conversa, como eu te falei, é uma disciplina de 60 horas. Esse assunto não se esgota em uma apresentação. É um assunto que eu acho que a nossa comunidade de computação precisa encarar, enfrentar. É a resposta que eu venho encontrando para como é que a gente legitima a nossa área como ciência. Porque eu acho que realmente a mim gera uma certa ansiedade ser apresentado como um dia, como eu fui, né, como um técnico. E eu tenho medo, será que eu estou formando técnicos de alto nível? Então, eu acho que a gente realmente precisa encarar. Então, esse assunto me é muito caro. Sempre que vocês me chamarem, eu vou lá conversar com vocês. Esse modelo se desenvolve nas orientações e dissertações, mas também nessas conversas que eu tenho
já dei várias palestras sobre o assunto. Então, elas me ajudam a entender quais são as perguntas que as pessoas têm, quais são as dúvidas, quais são as colocações. Isso tudo, de certo modo, vai lapidando esse modelo, né? Então, eu queria, mais uma vez, Edson, agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, que são uma audiência muito interessada e muito qualificada para nos ajudar a pensar esse modelo. Obrigado de verdade mesmo por essa oportunidade. Tá bom, bom, obrigado Mariano, obrigado a todos os presentes e a gente se vê por aí, né? Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente o mais breve possível para tomar um café, para poder nos abraçar, inclusive. Um abraço para Sim, todo mundo, claro. fiquem bem, viu? E se cuidem. Valeu, obrigado, Edson. Um abraço. Um abraço. Virtual, pelo menos, por enquanto. Isso, exatamente. Até mais, pessoal. Obrigado.